Olá, amigos. Hoje é domingo, dia de prova, de novo. Hoje é dia de CNU. Quem acompanhou os últimos vlogs aí sabe que eu não tinha intenção de fazer essa prova. Eu me inscrevi na época que tava tendo as inscrições, porque eu ainda não tinha nenhum concurso pra fazer no segundo semestre. E aí eu fiquei com medo de não aparecer nenhum, e eu não tenho nenhum pra fazer. Eu falei, vou me inscrever no CNU, pelo menos eu não fico sem fazer prova, né? Enfim, foi só por isso mesmo. Acabou que surgiram outras provas, e aí eu tirei essa ideia de fazer essa prova na cabeça. Só que, como no final de semana passada eu me lasquei-me, né? Fui bem numa prova, mas não fui bem o suficiente. Decidi que vou lá fazer e passar por mais uma humilhação por 2 finais de semana seguidos. E hoje, uma humilhação de 90 questões da FGV sem ter estudado. Ótima ideia, né? Pois é. Mas, enfim, então, pra não perder o costume, vou contar aqui as minhas expectativas antes da prova. E eu já digo que a expectativa é zero, tá? Tipo assim, só por um milagre só caiu o que eu sei, tá? Porque eu fui olhar essa semana, todos os conteúdos que vão cobrar essa prova, é muita coisa, gente. E muita coisa que eu não vi. Então, assim, realmente só por um milagre de cair só o que eu sei. E é isso. Eu não fiz nem revisão, eu não fiz nada. Eu vou ir com a cara e com a coragem. Minha sacolinha do final de semana passado, inclusive, está aqui ainda. Tem até meu lixo que eu comi durante a prova. Tem o negocinho do saquinho de colocar o celular. E é isso. Enfim, gente. Essa prova vai ser mais cedo, né? A prova tem 5 horas de duração, pra vocês verem como é uma prova de boas, né? Tranquila. 5 horas de duração e não tem discursiva, tá? A discursiva é só em dezembro. Então, assim, pensem. Tranquilinha, tranquilinha. Meu Deus. Enfim, gente, eu tô indo lá só pra passar mais uma humilhação mesmo. Que uma final de semana passada não foi suficiente, né? Vamos pra mais uma. E é basicamente isso. Olha só. Pois é. A prova hoje vai ser onde eu fiz faculdade, inclusive. Se eu tiver coragem, eu mostro um pouquinho pra vocês, porque eu sou uma blogueira tímida, então eu tenho vergonha de ficar gravando perto das pessoas. Quem, né, é das antigas lá no Instagram cansou de ver aquela faculdade, mas a prova é lá hoje. E, enfim, ó, o portal abre 11h30, fecha 12h30. Eu almoço, eu acho que umas 11 horas, agora são 9h47, 9h50. Eu acordei só lavei o cabelo, tava passando Fórmula 1, tava ali assistindo um pouquinho. É isso, gente, assim, só vou lá, apenas. E é isso. Zero, gente, zero expectativas pra essa prova. As expectativas que eu tava pra domingo passado inexistem nesse domingo, tá? Só tô indo mesmo, só por desencargo de consciência, só pra falar que eu fui e tentei, só por isso. Gente, estamos saindo. O look da gata bem triste. O querido pra me levar. Meu mochilinha sempre. Gente, quem veio do Instagram, eu lembrava de mandando isso aqui, ó. Pra ir pegando o busão. Meu Deus. Gente, as salinhas que eu ficava estudando, porque eu chegava muito cedo. Ficava aqui, ó.
Gente, eu nem sabia que tinha. Eles fizeram uma galeria de alunos de destaque. Olha eu aqui. Amor. Pós-prova, gente. Marca já sai. Gente, já vai dar 9 horas. E só falar um pouquinho sobre a prova pra vocês. Eu saí da prova às 5. Eu fiquei esperando o cartão-resposta. Não, cartão-resposta à prova, né? Aí até meu namorado chegar pra me buscar, até a gente ir tomar açaí, até voltar pra casa já era 7 horas da noite. Aí eu fiquei ali assistindo o jogo do Flamengo, na verdade assistindo uma palavra muito forte. Eu fiquei deitada enquanto passava o jogo do Flamengo. Na televisão eu e meu namorado assistia. E assim, gente, como sempre falo, pós-provas, segunda-feira pós-provas tinha que ser ponto facultativo, porque minha cabeça está completamente cansada, tipo assim, muito mesmo. Eu liguei a torneira aqui pra lavar o rosto, não sei se vocês vão ouvir ou se o microfone vai conseguir abafar o ruído. Mas enfim, aproveitar esse momento de skincare pra conversar aqui. E assim, gente, essa prova, pra mim, eu fiquei muito perdida. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Sério, juro, assim. O que eu tô fazendo aqui, gente? Essa prova, pra mim, foi no base, assim, do achismo, sabe? Porque eu senti que eu basicamente não tinha muito embasamento teórico pra fazer ela. Então, eu fui muito no achismo, na interpretação ali na hora, sabe? Foi tipo isso. Então, eu tô muito curiosa pro gabarito amanhã. Não porque eu tenho achado, não porque eu acho que eu tenho ido bem, tá? Mas pelo contrário. Mas, gente, eu tava tão perdida, sério, tipo assim, eu tava muito perdida, sério mesmo. Eu acho que tudo que eu senti que eu estava preparada na última prova, na prova de domingo passado, eu senti que eu estava despreparada pra essa, o que não poderia ser muito diferente, né? Já que eu não estudei para ela especificamente. Mas, enfim, gente, foi uma prova caótica, muito, 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 muito cansativa. Tipo assim, você chega no final dela, parece que o seu cérebro, ele já não tá conseguindo mais raciocinar. Tipo, ele lê e já não entende mais o que ele está lendo, sabe? Nossa, muito cansativa. Quase realmente uma prova, assim, de resistência, sabe? 90 questões da FGV é muita coisa, gente. Muita coisa, muita coisa. Enfim. Então, assim, não fui bem, né? Eu tô curiosa pra saber o tanto que eu ainda consegui acertar. Mas, nossa, que caos, de verdade. Eu vi que o gabarito sai amanhã. E aí, gente, assim, eu me inscrevi pra esse concurso, eu não lembrava nem pra quais cargos eu tinha inscrito. E nem pra, tipo assim, cronograma, nada. Eu fui pesquisar na hora que eu saí da prova, vi que gabarito amanhã. E parece que dia 12 de novembro sai a relação de pessoas que vai ter a discursiva corrigida. Eu realmente não tem como eu ter uma discursiva corrigida. Mas dia 12 eu vou entrar só por desencargo, né, pra ver, mas assim, eu tô zero por dentro das coisas desse concurso. Enfim, vou passar aqui meu ácido glicólico. Nossa, gente, mas eu gostei da prova ter sido na faculdade onde eu fiz minha graduação. E eu fiquei pensando que, cara, que saudade que eu sinto de me sentir inteligente. Porque na graduação, gente, eu me sentia muito inteligente. Igual eu mostrei aí, tipo assim, eu fui muito bem na faculdade, eu fiz ela muito direitinha. Minha média, gente, a média ficou 9,5, por isso que eu fiquei lá em primeiro lugar de aluno de destaque. Tipo assim, eu arrasei muito, sabe? E aí os professores, os colegas, todo mundo, tipo assim, me achava tão inteligente. Eu acabava, tipo assim, me sentindo inteligente também, sabe? E agora, gente, tipo assim, estudando pra concurso, eu me sinto, sabe, tem hora que eu fico, gente, não é possível. Onde que foi aquela inteligência, sabe? Porque concurso faz a gente duvidar da gente mesmo, sabe? Tipo assim, você estuda, 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 aí você faz uma prova, aí você vai super mal. Você fica, gente,
Será que eu sou burra? Será? Enfim, a gente acaba duvidando de si. Eu não acho que eu seja burra, né? Tipo assim, eu acho que eu sou esforçada. Eu nem acho que eu sou inteligente, não. Eu acho que eu sou esforçada, é diferente. Mas, enfim, foi isso. Se eu gostei da prova ter sido lá, não gostei da prova, obviamente, né? Eu senti bem perdida mesmo. Mas fazer o quê, né? Faz parte. E amanhã eu corrijo o gabarito aqui e conto pra vocês o que deu. Enfim, gente, vou deitar, ler o meu livrinho antes de dormir. E amanhã é dia, né? De acordar às 5 horas da manhã e seguir com o cronograma de estudos para o concurso que eu estou estudando no final do mês. Mas é isso. O que vocês acharam da prova, gente? Me conte quem fez senhor e quem fez o que achou acima das banquês. Porque, ai, gente, eu fiquei perdida. A palavra foi essa. Perdida. E tive que ir no achismo mesmo, porque é. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. São 5h43. E eu tô cansada. Você imaginaria, não é mesmo? Oh, céu. Pois é, gente. Completamente insalubre ter que fazer prova e trabalhar na segunda. Porque, gente, quando eu faço prova no domingo, eu sinto que eu não tive final de semana. Tipo assim, eu só me cansei, sabe? E eu fiz prova 2 domingos seguidos. Então, tipo assim, pra mim eu tô há 3 semanas. Essa vai ser a terceira semana. Terceira semana sem descanso. Então, assim, tô cansada, sabe? Cansada. Mas é isso, né? A vida não vai parar. Ai, que tristeza. É, sei nem o que eu tenho que fazer hoje. Já tô com coisa atrasada da semana passada. Porque eu tinha que ter começado a estudar segunda, né? Só que aí segunda à tarde eu me dei de folga de estudos à tarde só. Pois é, não pode nem estudar uma tarde e descanso. Senão você já fica atrasado. Eu já tô atrasada. Mas esse concurso eu vou tentar não estressar demais, tá? Porque o do mês passado eu já me estressei muito. O do mês que vem também vai me estressar também. Já prevê. Hum, Mas, nossa, eu nem programei meus estudos de hoje. Aí tá legal. Hoje, gente. Ai, hoje é a revisão das matérias que eu já terminei. Que é de AFO. Alguém compartilhou um negócio comigo no VH, no Drive. Enfim, tem que ver o que é pra estudar hoje. Mas enfim, hoje é AFO e Direito Administrativo. São as matérias que eu já terminei, né? Língua portuguesa que eu terminei, eu não vou estudar assim agora. Porque eu coloquei no meu cronograma de estudos da prova mesmo. Então, vai ser minha forma de revisar. Deixa eu ver qual foi o último. Ai, gente, tô cansada.
Tem que chegar no trabalho, tomar um café. Nem gosto de café. Assim, não acho ruim, mas também, né? Uma super coisa, sabe? Amigo, com essa receita pública. Hum, responsabilidade civil do Estado, um direito administrativo. Ai, gente, sei lá, vou falar pra falar o que eu vou fazer. E é isso, também tinha que organizar a semana. E já falei que eu tenho que passar. Parar de novo, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Já vai dar 6h20. Olha ela de cabelinho preso, porque tá muito calor. E zero novidades. Coloquei aqui no planner. Eu fiz as duas questões, as duas revisões. Eu falei de after, direito administrativo. E é isso, gente. Vou levar a prova, caso o gabarito saia de manhã. Não vou corrigir com vocês, porque, tipo assim, não vai ter nada de interessante. Mas depois eu conto como que foi o caos nessa prova. Enfim. É isso, gente. Vamos lá. Né? Começa a semana. Ai, que Dois amigos da TV, na casa do Rodrigo, eles estão com parcelinho liberando, né? Jogando no Vitória, jogando no Oi, gente. Agora só vai dar 1 hora já. Eu cheguei do trabalho, almocei. E de manhã saiu o resultado preliminar do CNU. Eu já corrigi, né? Porque eu sabia que não ia ter nada de interessante e tal, se eu mostrar pra vocês enquanto eu corrigia. Enfim, vamos para a tristeza. De 90 questões, eu acertei apenas 57. Pois é. Eu acertei só 63% da prova. Eu olhei a média, média? Não, a nota mesmo, com os pesos lá no olho na vaga, que ele calcula, né? Tipo assim, a galera tá fazendo 120 e tantos pontos, e o meu deu, tipo assim, entre 94 e 96. Depende do cargo e do órgão. Tem alguns que dão 96, outros 94, mas foi basicamente isso, sabe? Então, assim, bem ruim, tá? Vamos lá, conhecimentos gerais, eu acertei 20 de 30. Aí, conhecimentos específicos, o eixo temático 1, que foi de gestão governamental e governança pública, foi o que eu fui melhor. Eu acertei 10 de 12. O eixo temático 2, que era gestão governamental não, a mesma coisa. Eu li a parte errada, calma. Eixo 1, estratégia, pessoas, projetos e processos, eu acertei 10 de 12. O eixo temático 2, riscos, inovação, participação, coordenação e patrimônio, eu acertei 7 de 12, né, foi um a mais da metade. O eixo temático 3 foi políticas públicas, eu acertei 9 de 12. O eixo temático 4, que foi AFO, contabilidade e compras, esse eu fiquei bem decepcionada, eu acertei só 5 de 12, menos da metade. E tipo assim, depois eu vou ter que analisar essa prova direito pra entender por que eu errei esse tanto. Não era pra ter errado esse tanto, não.
Aí o eixo temático 5 foi transparência, proteção de dados, comunicação e atendimento ao cidadão. Eu acertei 6 de 12, foi metade. E foi isso, gente. Tipo assim, bem decepcionante, sabe? Bem decepcionante mesmo. Mas nem vou ficar triste por conta dela, não. Na minha cabeça, eu não tava estudando pra ela, então não sou obrigada a ir bem. Enfim, quem acompanhou aqui sabe, né? Eu me inscrevi lá na época, eu contei isso. Me inscrevi na época que abriu as inscrições. Só para caso não abrisse nenhum concurso agora no segundo semestre, porque não tinha nenhum na época. E aí eu me inscrevi assim só por me inscrever mesmo. Se tivesse nenhum, pelo menos eu ia fazer uma prova esse semestre. Só que apareceu um monte, eu fui estudar para esses outros e, como vocês estão acompanhando, né? Eu nem tinha pretensão de fazer o CNU. Aí eu decidi semana passada, que eu fui super mal naquela prova, que eu ia. Não basta ir mal, na verdade eu fui mal, né? Eu fui bem o suficiente. Não basta levar na cara num final de semana, tem que ser 2 seguidos, né? É isso. Aí eu só fui, gente. É isso. Assim, eu acho que é dia 12 de novembro que sai o pessoal que vai fazer a discursiva. Aí eu só vou olhar lá, tipo, dia 12, se por um acaso, né, meu nome tá lá. Mas assim, não. Com isso aqui, zero expectativas. É... Enfim, gente, aí ontem eu estava namorando, eu estava conversando com meu namorado depois da prova. Aí eu tava pensando, né, nossa, essa prova foi a 7ª que eu fiz esse ano. Aí eu pensando que eu ia fechar o ano com 9, né, porque eu tenho 2 pra fazer. Aí eu falei, nossa, podia aparecer mais uma, né, pra eu fechar o ano com 10 provas. Aí hoje apareceu um curso novo, em dezembro. É do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Goiás. A banca vai ser a Quadrix. É daquele modelinho ali tipo CESP, 120 questões, certo ou errado, uma errada, nula, uma certa. Vai ter discursiva e vai ter que ser nível médio. São só 2 vagas. E vai ter que ser nível médio, que nível superior não tem pra minha área. É só medicina veterinária e TI, que tem nível superior. Aí é isso, gente. Vou fazer, né? Tô sem nenhuma prova pra dezembro. Gente, muito bom, porque foi uma prova setembro, uma pra outubro, uma pra novembro. Não, 2 pra outubro, né? Porque teve CNU agora. Uma pra novembro e agora uma pra dezembro. É esse dia 14 de dezembro. Vai ser perto de novembro, de CPRM, que vai ser no último domingo do mês. E aí eu acho que vai passar tipo 2 semanas. E vai ter essa outra. Mas enfim. O que mais? E saíram as inscrições homologadas CPRM. É um concurso nacional. Vão ser 18 vagas para administração e ficou 132 candidatos por vaga, então um número ok. E é isso, gente. Essas são as minhas novidades. Essa manhã eu consegui, aquela hora eu fiz as revisões, né, do dia, antes de sair. E aí hoje tinha 6 aulas para assistir. Eu assisti às 6. As 3 primeiras foi de um conteúdo que era novidade, que eu não tinha visto agora recentemente. As outras 3 eu já tinha visto, porque eu estava estudando para a UFG. Mas eu vi de novo mesmo assim. Só fiquei assistindo a aula mesmo, só fiz uma anotação. É, E agora à tarde, gente, tipo assim, eu vou descansar minha cabeça, tá? Porque eu estou exausta. Eu vou ter que organizar minha salada mais no final da tarde. Não vou voltar pra academia hoje, tá? Esquece. Eu vou deitar pra ler, vou dormir, né? Provavelmente. E aí eu vou me permitir, simplesmente, tá? Eu tenho que terminar o livro que eu estou lendo, falta 1 hora. Então eu acredito, né, que eu consiga terminar hoje. Eu tô em 83%. Eu falei sobre o livro no blog passado, quem quiser saber, mas o livro é esse aqui, ó. Nós já moramos aqui, então é um livro de terror, em homenagem ao autor. E é basicamente isso, gente. Vou tentar descansar essa tarde, porque eu tô precisando. Tô bem necessitada. E já consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer hoje. Estudos, vou me permitir. Então, é isso. Mais tarde eu falo com você.
Oi, gente, agora já é finalzinho de tarde. Vim aqui lavar a louça, porque eu preciso organizar a minha sala da semana. Enfim, já são umas 6h30, eu acho. E conta pra vocês o que eu fiz essa tarde. Como eu falei, eu ia tentar descansar, deu certo. Primeiro eu terminei de ler o livro que eu tava lendo lá, que eu falei que faltava uma horinha. Eu achei que eu fosse dormir, né, antes de terminar ele, só que acabou que eu não dormi porque eu queria terminar ele. E aí eu acabei terminando. E assim, gente, pra quem quer ler um terrorzinho nesse mês de outubro, despretensiosamente, fica a recomendação, tá? Ele é um terror que dá um medinho, tem umas cenas assim, um pouco mais. Não sei se gráficas é a palavra, mas tipo assim, são mais descritivos e você consegue imaginar bem, sabe? Eu não sou uma pessoa medrosa. E aí, tipo assim, eu tava lendo ele bastante antes de dormir. E aí tiveram algumas cenas mais assustadoras, assim, entre aspas, que eu li à noite, que, tipo assim, eu li, e aí antes de dormir, eu coloquei outra coisa pra assistir pra minha cabeça não ir dormir pensando naquilo, sabe? Eu, no geral, apesar de não ser medrosa, eu não entendo por quê, mas eu tenho uma tendência a ter pesadelos. Não sei por quê, de verdade. Então eu não gosto de, tipo assim, ir dormir com algo do tipo na cabeça, sabe? Aí eu lia e aí eu assistia, tipo, sei lá, um vídeo no YouTube, eu ficava vendo uns reels assim antes de dormir e tal. E foi isso. Mas não achei nada assim muito assustador, tá? Se você é medrosa, tipo, acho que você vai curtir o medinho que dá. Só que o que eu pontuo sobre este livro é que esse livro não é pra quem gosta de ter todas as respostas e de final fechado, tá? Porque esse livro, gente, ele só abre perguntas. Tipo assim, você só faz perguntas, chega no final, o final é super aberto, ele não explica. E assim, eu não me importo, de verdade. Pra mim é muito mais sobre a jornada, sabe? E eu curti a jornada. Eu dei 3,5 estrelas, não dei uma super nota, mas 3,5 estrelas ainda é um livro que eu considero bom, né? Mas eu achei um super livro e tal. Enfim, valeu a experiência. Mas fica aí esse ponto, né? Fica a recomendação para quem não se importa com livros de final aberto e que não traz explicações, tá? E é um livro, assim, muito viajado. Tipo assim, muito viajado mesmo. Então, ele traz muitos questionamentos do que tá rolando, sabe? Enfim. Aí, eu terminei ele e já fui pro livro do clube com os meus amigos. Esse não foi temático, a escolha do livro. É um livro assim, aleatório mesmo. É O Pacifista, do Boyne, que é o mesmo autor de Menino Pijama Listrado. Até que tava tendo uma treta e uma polêmica com ele esse tempo atrás. É um livro, assim, que eu não sei muito sobre, né? Parece que se passa ali no pós-guerra. Eu só comecei, eu acho que eu li uns 16%. E foi isso, gente. Aí eu dormi um tempinho também. Então, eu acho que deu certo o meu plano de descansar. Não acho que tenha sido suficiente para descansar de verdade, né? Mas já ajuda. Enfim. Aí agora tô lavando a louça para organizar a minha salada de semana. Depois eu preciso tomar banho. Meu namorado vai chegar. A gente vai fazer. Como é que fala? A gente vai fazer um hambúrguer. Porque ontem, gente, eu não jantei. A gente saiu, eu saí da prova do concurso, a gente foi tomar açaí, né, que eu mostrei.
E a gente pediu uma barca de açaí e eu comi muito. Então, assim, isso já era tipo 6h40, sabe? Então eu não tive fome pra jantar. E aí eu comi hoje, que era a janta de ontem, comi no almoço. E aí pra janta, quando tem que fazer comida só pra janta, a gente vai comer hambúrguer, que a gente também fez um sábado na hora do almoço, que o pai do meu namorado, ele fez os hambúrgueres mesmo, sabe, caseiro, de carne. E aí pra sábado a gente tinha comprado pão, sabe, pra fazer o hambúrguer, tipo, os acompanhamentos certinhos. E aí sobrou. Então a gente vai jantar isso hoje. Enfim, gente, eu vou lá, vou colocar um videozinho aqui no YouTube pra assistir enquanto eu organizo a minha salada. E foi esta a minha tarde. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, agora já são 5h43. E tá fazendo muito calor. Eu estou muito cansadinha. Pra variar, duas novidades aí pra vocês. Pois é. Enfim, gente, ontem à tarde, como eu falei, eu tentei descansar e tal. Mas assim, claramente não foi o suficiente. Não sei o que eu faço. E eu ainda fico arrumando mais concurso pra fazer. Olha só. Olha só, que bacana. Pois é. Enfim. Hoje eu fiz revisão de informática. E as aulas, não lembro de que elas são. Peraí, vocês estão na minha frente. Acho que é de matemática. Com certeza. Enfim, eu tenho duas revisões. Tem essa revisão de informática pra prova e tem a revisão do que eu estudei ontem em administração financeira. Tô um pouco mais fraca de informática. E é isso, mas eu acho que as aulas hoje são de matemática mesmo. Enfim, gente, vou lá. Só queria contar aqui pra vocês como eu estou cansadinha. Gente, já são 3h25. E de manhã, assim, de manhã eu decidi uma coisa. Eu tava hoje, né, fazendo as revisões e tal. Fui fazer revisão de ontem, de administração financeira, coisa de liquidez, enfim, essa parte. E aí eu fui fazer questões. E, gente, assim, eu não sabia fazer, sabe? Tipo, eu sabia que eram coisas básicas, porque eu me lembro de existir da faculdade, mas eu não lembro como faz, entendeu? E aí que eu fui parar pra pensar que será que vale a pena estudar pra esse concurso em específico? Porque, assim, eu tô estudando pra área administrativa, eu tô construindo bem minha bagagem da área administrativa. Todos os meus concursos são da área administrativa, aí apareceu esse, que é nível médio, então a gente sabe bem como que é a concorrência, e com conteúdos de contabilidade e dessa parte de administração financeira, tipo assim, privada, entendeu? Não há. Administração financeira mesmo. Enfim. E aí, tipo assim, eu vou estar competindo com galera que estuda isso, porque a prova de nível superior e de nível médio é em horário diferente. Então, tipo assim, vai ter cargo específico nível superior para contador, mas eles também vão fazer nível médio, entendeu? Então, já não basta o nível médio ser
muito concorrido. Ainda tem essa questão que é de uma área que eu não estou estudando, que eu ia ter que aprender basicamente do zero, porque eu realmente não me lembro, sabe? Eu me lembro muito do básico, tipo assim, eu sei o que é uma DRE, sei o que é um balanço patrimonial, o que é um ativo circulante, o que é um passivo circulante, o que é quando é circulante, quando não é circulante, o que é um PL. Tipo assim, é isso que eu lembro. E conceitos também. Agora, me dá uma conta pra eu saber onde que tá, aí já dificulta, entendeu? E fazer cálculos com essas coisas ainda, e eu tava olhando, e tipo assim, todas as questões que eu fui resolver, gente, não tinha questão conceitual, só tinha cálculos, entende? Então, assim, se eu for ter que estudar isso do zero, pra aprender do zero em um mês, eu acho que nem assim eu não vou estar competitiva no nível deles. E a gente já viu que essa banca é banca com prova fácil, que passa que fecha. E tipo assim, eu não vou conseguir fechar estudando um mês, sabe? Concorrendo com gente que já vem estudando, se preparando para isso. Então, eu acho que para mim vai ser mais inteligente se eu estudar para a prova de novembro e agora também a de dezembro, né? Que as duas são da área administrativa, que já tá na linha do que eu tô estudando já. A maior parte do edital eu já vi, então eu posso focar muito em revisão, em questão da banca, né, que é, no caso, a prova de novembro, que eu vou focar mesmo é FGV. E, tipo assim, eu estudo o que eu ainda não vi, ou o que eu ainda não sinto que eu tenho uma base muito boa, ou que eu vou fazer questão em perceber que eu não sei direito, sabe? Aí eu posso ir aparando essas arestas e especificando, sabe, numa coisa que eu já venho estudando, entende? Eu acho que isso seria mais inteligente da minha parte, porque, assim, é uma prova que a concorrência tá boa, deu 132 pessoas por cargo e um salário bom, sabe? Então, tipo assim, eu acho que eu prefiro investir meu tempo estudando para essa prova, que eu tenho mais chance por estar mais competitiva nessa área, do que adentrar uma outra área que eu vou ter que competir com gente que já é dessa outra área. E eu vou ter, tipo, estudado superficialmente, porque não tem como você estudar a fundo conteúdos novos, tanto conteúdo novo em um mês, né? Então, eu decidi que eu vou estudar, focar para o CPRM. Eu devo ir lá fazer essa prova no final do mês, tá? De toda forma. Mas eu não vou usar meu tempo para estudar para ela, ainda mais CPRM, gente. Foi o primeiro que abriu para esse segundo semestre. Só abriu depois CNU. Ele abriu, eu ainda tava de folga, tipo assim, acho que já faz uns 2 meses. E ainda falta 1 mês e meio pra prova. Então, são 3 meses e 3 semanas, sei lá, algo do tipo, sabe? Então tem gente que tá se preparando há muito tempo. E eu já vou estar começando agora só. Agora pensa eu começasse faltando menos de um mês pra prova, sabe? Então eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que isso vai ser uma decisão assim mais inteligente da minha parte. Enfim, só queria compartilhar isso aqui com vocês. E aí eu comecei a montar meu cronograma, não montei ele ainda. Eu só dividi, tipo, o que vai ser cobrado em cada área. A FGV vai cobrar língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático. Atualidades, vai ter 10 questões de atualidades. Para mim, atualidades vai ser só a discursiva, que vai ter discursiva. E o tema vai ser atualidades. E aí, no específico, tem várias matérias. Só que, assim, a maioria é matéria que eu já vi. Eu acho que as únicas coisas que eu não estudei certinho foi gestão de qualidade, gestão de pessoas, gestão de projetos. Eu acho que é basicamente isso. O resto, eu acho que eu já vi. Então, é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês certinho o que eu fiz essa manhã. E agora à tarde eu preciso acabar de fechar certinho o meu cronograma. E aí, essa tarde, gente, eu tinha muito voltado pra academia.
Mas eu tô desesperada tentando descansar, porque se eu continuar a semana inteira e chegar semana que vem cansada desse jeito, não vai dar, gente, não vai dar. Eu preciso voltar no 12 pra esse edital novo. Então, eu dormi, tá? Foi isso que eu fiz. Enfim, deixa eu lá voltar pro meu cronograma e aí eu vou atualizando vocês. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, já são 5h40. Gente, que sono, tá? Parece que eu tô com sono acumulado, um cansaço acumulado que, assim, não consigo explicar. Enfim, ontem eu falei com vocês aquela hora, eu sumi, mas basicamente eu quase finalizei o cronograma. Nossa, eu só não separei, assim, quais revisões eu vou fazer por dia, mas eu tenho que fazer aí cerca de 2, mais ou menos. Eu quero fazer muitas, 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 muitas questões, tá? Ontem eu fiz algumas questões, inclusive, de um conteúdo lá de língua portuguesa, mas foi basicamente isso que eu fiz de estudos mesmo à tarde, mas eu acabei de finalizar o cronograma, já era final de tarde mesmo. Enfim, vou começar com as questões de hoje. Tenho revisões para fazer. Deixa eu ver aqui. E tá muito calor, gente, tá muito calor. Parece que vai dar uma refrescada nos próximos dias, não sei a partir de que dia, mas vai dar uma refrescada. E eu estou ansiosa por esse momento, porque tá muito quente. E aqui no meu cronograma ainda tá os estudos que eu tinha programado do outro concurso, né? Então, vou apenas ignorar eles e fazer o que as minhas revisões passadas mesmo. Enfim, vou lá, gente. Tem que prender meu cabelo também, porque tá muito quente. Tô suando. Meu Deus. E eu tinha que voltar pra academia hoje. Eu tinha que editar vídeo, porque assim, não postei vídeo domingo, não postei vídeo. Não vai ter vídeo hoje, né? Enfim, gente, o caos. Mas é isso que estamos tendo apenas. Vou lá. Olá, galera! Agora já são 2h50. Eu cheguei em casa, almocei, fui direto editar vídeo pra vocês, porque é pra sair vídeo hoje. Assim, não sei se vai sair, né? Mas era pra sair. E eu tinha que postar mais, tipo assim, antes, na verdade, pelo menos um dia antes, ou boas horas antes, pra liberar, né, para os membros, só que, enfim, não rolou. Essa semana eu ainda tô daquele modelo, pelo menos eu não tô sentindo toda aquela ansiedade. Eu tive que tomar um calmantezinho ontem, hoje, antes de trabalhar, e ontem depois que eu cheguei. Mas eu tô bem melhor do que semana passada, só tô bem cansada ainda, por isso até que eu nem tô me forçando pra ir pra academia. Vou ver se eu volto semana que vem mesmo. Aí eu tento voltar indo 5 dias na semana normal, porque eu acho que 5 dias pra mim é um hábito mais concreto, sabe? Pra mim ficar melhor. É... E é isso, gente. Eu tenho que limpar a casa. Eu vou limpar agora. Tenho que colocar o celular pra carregar. Inclusive, enquanto eu não finalizei tudo pra baixar o vídeo, eu vou ter que colocar a musiquinha ainda pra conseguir baixar o vídeo pro celular. Enquanto isso, põe o celular pra carregar, eu limpo a casa. E aí chegaram encomendas do que eu comprei ontem, que ontem começou a promoção da Amazon. E aí eu comprei 3 coisinhas e parece que meu namorado comprou um menu pra mim e chegou também. Então, depois que eu limpar a casa, eu desço lá e mostro pra vocês. E depois eu tenho que estudar também, né? E aí eu conto pra vocês o que eu fiz de manhã e o que eu pretendo fazer agora à tarde. E aí, então, vou lá. E depois eu atualizo vocês. Gente, já são 3h50. Eu limpei a casa. E aí comecei a fazer as questões. Consegui baixar o vídeo pro celular, agora tem que subir pro YouTube. Mas antes disso, que eu vou subir pro YouTube enquanto eu estudo,
eu fui buscar minhas encomendas que chegaram. Esse aqui foi eu que comprei, outra presente. Então, primeiro eu vou abrir com vocês o que eu comprei. Como eu falei, essa semana tá tendo promoção da Amazon. E aí eu comprei 3 coisinhas. Tinha mais coisa que tava de promoção. Dessa vez eu gostei bastante da promoção deles. Só que eu não tô querendo gastar. Então eu comprei, tipo assim, só um mimo que tava baratinho e coisas que eu precisava. Ih, gente, deu uma vazada, hein? Eita, deu uma vazada mesmo. Eu comprei minha água micelar, que foi a que vazou. Geralmente eles colocam, tipo, alguma coisa pra tampar aqui, mas veio completamente protegido. Geralmente eles colocam, tipo, uma fita pra impedir que abra, e aí vazou. Mas não vazou muito, pelo menos. Enfim. Comprei de promoção, o preço dele tá uns R$ 38. Eu paguei 32. Vem 400 ml, então é uma água micelar, assim, que é sempre que eu uso, eu sempre compro de novo, porque dura uma eternidade. E eu gosto dela. Comprei também o meu protetor solar queridinho da vida, né? Que o preço dele tá variando de 45, tem vez tá R$ 50, tá? Eu paguei 31 na promoção também. E aí, gente, por último, foi o que eu me mimei. Eu comprei o livro, ainda bem que ele veio com plástico, porque ele tá todo molhado da água micelar. Meu Deus, que falta de cuidado. Enfim. Este livro, ele entrou pra minha listinha de livros que eu quero ler recentemente. Eu ouvi falar muito bem dele, que ele é um livro muito bonitinho, gostosinho de ler. E aí eu vou querer ler ele depois que eu ler alguns livros pesados, que precisar de um respiro, eu vou ler ele. E aí, gente, eu nem tinha intenção de comprar, só que ele estava por R$ 17. R$ 17. Qual foi a última vez que você comprou um livro por R$ 17? Pois é. Aí eu comprei, porque tava baratinho. Enfim, tenho que enxugar ele e tirar o plástico, porque tá todo lambrecado. Aí, gente, com essas promoções da Amazon, tinha muito livro bacana de promoção. E aí, que a pedido, tem uma pessoa lá no grupo do clube que perguntou se eu tinha listinhas de indicação, sabe? Tipo, livros que eu já li, livros que eu quero, enfim, coisas do tipo. E eu não tinha. E eu queria compartilhar com o pessoal lá nos stories os livros que eu tinha achado a promoção de boa, sabe? Só que eu tava sem tempo de, tipo, tirar print, ficar postando nos stories com link e tudo mais. Aí eu acabei criando 2 listinhas lá na Amazon. Uma listinha com livros que eu já li e recomendo, que estavam de promoção. Eu criei outras listinhas com livros que estavam de promoção que eu não li ainda, que eu quero ler. E faltou, eu preciso criar também uma de produtos de skincare, com os produtos que eu gosto, pra quem tiver interesse. Enfim. E aí, gente, que meu namorado acho que pegou algum daqueles livros da listinha de livros que eu quero ler ainda, coloquei lá, tava de promoção, e comprou pra mim. Então, assim, não sei qual que é, inclusive. Então vai ser surpresa. Ai, gente, ganhar livro é tão bom, né? Nossa, eu amo. Ele comprou o terceiro livro do Senhorzinho. Meu Deus, o único problema é que eu só vou ter ele físico, né? Que os outros eu li. Como é que fala? Eu li no Kindle. Mas é isso, gente. A bala que errou o alvo. Quem acompanhou os últimos vlogs, no último mês, eu comecei a ler a série do. Como é que fala? O Clube de Crimes das Quintas-Feiras. Acho que é esse o nome. E aí são 4 livros. E eu fiquei de ler, tipo, um por mês pra eu não esquecer a história. E os personagens.
Tipo assim, cada livro tem uma história diferente, só que eu quero lembrar por conta dos personagens, entendeu? Porque eles são muito queridos. E aí, basicamente, são senhorzinhos que investigam crimes. E eu amo, quem me acompanha sabe que eu amo história com senhorzinhos. Senhorzinhos, assim, que, tipo, tá com foda-se, faz o que eles querem. E é isso aí, pois é, amo. E aí são senhorzinhos investigando crimes. Eu também gosto da coisa de investigação. Então é isso, gente. Mês que vem lerei. Olha a descabelada, gente. Já são 6 horas. Vim atualizar vocês o que eu fiz hoje. De manhã eu fiz as revisões, aquela hora antes de sair. Hoje foi dia de leitura de PDF, da parte de conhecimentos específicos. O PDF de hoje foi processo decisório. E aí eu li o PDF todinho e tal, e fiz as 50 questões do final, tá? E aí, gente, além disso, eu acho que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês melhor. O edital desse concurso, ele tá bem dentro do que eu já venho estudando. Então, tipo assim, tem muitas matérias que eu já vi, inclusive que eu vi recentemente estudando para a UFG. Então, muita coisa eu vou fazer só revisões, sabe? Em forma de exercícios. Então, conhecimentos específicos mesmo, eu separei só alguns conteúdos para eu ler PDF. Tem um conteúdo que foi gestão de pessoas que eu coloquei para assistir aula, porque ia acabar que as aulas vão ser mais rápidas do que a leitura do PDF, porque eram muitos PDFs. E o restante, gente, a maior parte, tipo assim, isso aqui é conteúdo que eu vou ter que estudar pela primeira vez. O resto, tudo aqui, até aqui, assim, ó, é tudo que eu já vi e eu vou só revisar em forma de exercícios. Então, hoje, eu fiz exercícios de evolução da administração e agorinha eu tava fazendo também de PODC. E aí, hoje, eu fiz mais de 200 exercícios. Tipo assim, meu Deus, perdão. Só de PODC eu acabei de fazer uns 100. Então, eu quero focar muito em exercícios, sabe? Da FGV. E é isso, gente. Por hoje, eu tenho que colocar o tablet para carregar. Eu consegui subir o vídeo lá pro canal. Eu disponibilizei hoje para os membros e vai sair amanhã para todo mundo no canal. Hoje, o meu namorado vai, depois do trabalho, no cinema com a mãe dele. Então, eu vou jantar mais cedo, arrumar as coisas mais cedo. Tenho que agora, inclusive, lá lavar a louça, tenho que tomar banho ainda. Hoje eu ainda nem li, nem peguei livro. Inclusive, eu nem mostrei pra vocês qual livro que eu comecei a ler. E a minha cabeça acabou de começar a doer. Enfim, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí, mais tarde, eu venho aqui e mostro pra vocês qual é a minha leitura atual. Comecei, acho que anteontem, só que ontem eu quase não li. Hoje, nem peguei no livro ainda, mas eu quero ler no final do dia. E é isso, gente. Tô cansadinha. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, são 5h40. Ontem eu falei que ia voltar pra atualizar vocês da minha leitura, só que eu nem voltei, eu fiquei lendo. Aí quando eu fui ver, eu estava com a luz apagada. Eu fiquei, ai, preguiça de acender pra gravar, gente. Me perdoe. Mas ontem rendeu, tá? A leiturinha, eu li, acho que ela tá 49%, quase metade. Sabe? Então foi bom. Eu estudo só porque minha blusa que eu vou colocar por cima é calorenta. E aí, na hora que eu estiver saindo, eu coloco. Tá muito quente. Muito quente. Eu tô cansada de estar suada. Eu tô com mal-estar. Imagino que talvez seja calor ou então é ansiedade, porque hoje sai
o resultado preliminar da UFG. Pois é, então assim, falando nisso, vou até tomar meu calmantezinho natural. Na semana passada que tava ansiosa, minha mãe sempre toma esse aqui quando ela tá assim também. E aí eu comprei, que ele é com maracujá e passiflora, pra ansiedade, insônia e irritabilidade. Então, eu vou tomar ontem também, eu tomei antes do trabalho. E aí eu vou tomar hoje de novo, né? Enfim, gente, tem que ver o que eu tenho que fazer. O que é dia hoje, que eu nem sei. No planner. Se bem que eu nem planejei as revisões aqui no planner. Que eu tinha planejado do outro concurso, né? Aí ficou meio bagunçado. É... Tem aqui uma revisão de gestão de projetos. Vocês estão lá. Hoje é dia de atualidades. Pois é. Atualidade, gente, o que eu vou fazer? Eu vou estudar fazendo questões, né, da FGV sobre atualidades. Eu vou ter algumas aulinhas no curso da CPRM lá no GRAN, só que são poucas. Também tem o Gabaritando Redações Online, que lá no curso deles que eu tenho, também tem algumas aulas de atualidades. E também vi que no YouTube, parece que uma vez por mês a professora de atualidades faz um aulão lá no YouTube mesmo, aqui no YouTube. É um aulão, tipo assim, umas horas, sabe? Então eu quero assistir também. E fazer redação, né, gente? Porque eu nunca treinei redação pra concurso. E agora que eu tenho o curso, agora que eu tô estudando, focando nesse, né, especificamente, eu vou fazer redações pra treinar. E é isso. Enfim, então vou lá fazer minha revisãozinha de gestão de projeto e depois eu falo com vocês. Gente, fiz a revisão de projetos, fiz 10 questões. Para começar as questões de hoje de atualidades. Eu gostaria de dizer que estou mal nas atualidades, tá? Eu confesso que, assim, nos últimos anos, eu não tenho sido a pessoa mais informada sobre o mundo por motivos de. Às vezes é melhor evitar para não surtar, sabe? Às vezes a ignorância é uma bênção. Teve uma época que eu tava consumindo muita informação e aí isso me deixava mal, sabe? E aí eu fiquei, não quer saber? Vou viver na minha bolinha de ignorância quando der. Tem hora que não dá, mas quando der, sabe? E aí que eu tô por fora, muita coisa. Então eu vou ter que correr atrás, porque essa prova tem 10 questões. 10 questões de atualidade. Tipo assim, tem o mesmo peso de língua portuguesa, o mesmo peso que é ele atualidade. Pois é, ferrou, isso não é mentira. Eu vou estudar. Vai dar certo.
Enfim, agora eu vou lá, né? Vou vestir minha blusa, partir o trabalho. Gente, acabei de chegar em casa. Meio que e-mail. Acabou de ser registrado, o perito tá procurando o nome dele lá na lista. Essa pesquisação não, né? Então, vou entrar aqui. Hoje. Eu acho que ainda foi quase, você acredita? E 20º. Assim já foi novo. Meu Deus, mano. Eu fiquei em viagem também. Que merda. Gente, fiquei em 20º. E é isto, fim de um sonho. Eu já imaginava, né? Mas acaba que a gente sempre tem aquela pontinha de esperança ainda, sabe? Mas é isso. Concurso de escaramento, velho. Ficou todo mundo muito perto. Muito perto. Mas, né, fazer o quê? Vamos almoçar. É isso, gente. Vou lá almoçar e mais tarde converso com vocês. Oi, gente. Já são 4h13 da tarde. Aquela hora. Eu não lembro se eu tinha almoçado. Eu acho que eu tinha, né? Ou não. Não sei. Eu cheguei, vi o resultado, pra almoçar. Depois disso, eu fui ver um pouquinho. Acabei dormindo. Aí eu acordei, li. Os capítulos desse livro são enormes. É tipo 1 hora. Aí eu li um capítulo. E agora eu vou estudar, né? Hoje, como eu falei, eu fiz as revisões, a revisão, aquela hora de manhã de trabalho. E aí hoje é dia de atualidades. E aí eu falei que eu ia pegar diversas fontes para estudar atualidades. Só que o Gran colocou mais aulas lá no curso que eu tô seguindo da CPRM. E tipo assim, o curso tá super atualizadinho, sabe? A professora até falou da questão do metanol, tipo, é um assunto super atual que tá acontecendo, tipo, começou a falar semana passada, a falar sobre isso. Então, o curso tá super atualizado. Aí hoje eu assisti 6 aulas. Eu acho que foram 2 de segurança pública, 2 de meio de transporte e 2 de energia. Foi isso. E tem muita aula, tipo, muita aula mesmo. Então acho que eu posso seguir só por lá e aí depois eu faço umas redações em paralelo pra treinar. Enfim, aí eu fui fazer questões. Se eu não me engano, eu já fiz umas 40 questões de atualidades hoje. E é isso, gente. Assim, estudar atualidades. Tipo, eu acho que eu nunca estudei atualidades, tipo, estudar mesmo. Já teve uma vez que tinha atualidades, mas era porque ia cair na redação, na discursiva. E aí, tipo, eu assisti umas aulas no YouTube mesmo que os cursinhos fazem. Eu nunca, tipo, fui a fundo pra assistir muitas aulas, sabe? Só que eu não tô fazendo anotação nem nada. Eu tô assistindo pra saber que aquilo existe. Mas eu fiquei chocada. Não sei se eu comentei aqui, eu coloquei lá no Instagram. Que, assim, a prova tem 70 questões. São 10 de português, 10 de RLM, 10 de atualidades e 40 de administração. Então, assim, e não tem peso, tá? Tipo assim, as 10 de atualidades vale tanto quanto língua portuguesa quanto RLM. Então, tipo assim, pois é.
Enfim, então agora eu vou fazer mais exercícios, né, da banca, brutalidades. Tem muita coisa que eu não sei, tá? Tipo assim, muita coisa mesmo. Mas pelo menos fazendo exercícios e errando, a gente também aprende. Então, basicamente é isso. Vou lá fazer mais questõezinhas e aí mais tarde eu falo com você. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Agora já são 5h40. E finalmente chegou sexta-feira, gente. Não acredito, meu Deus. Enfim, ontem eu acabei sumindo depois que eu falei com você. Bateu uma super bad no final do dia. Assim, super bad. Eu achei tudo que eu tinha pra chorar por conta desse concurso que tinha acontecido semana passada. Mas ainda tinha coisa guardada. Mas é isso, gente. Chorar pra superar e continuar. Fazer o que tem muito pra fazer. Vou fazer as revisões de hoje. Hoje é dia de conhecimentos específicos, então vou começar as aulinhas de questão de pessoas. E vamos revisão. Juro, simples. Pois é. Enfim, gente, eu vou lá fazer. E queria só atualizar vocês da minha leitura. Que ontem eu li um pouquinho, eu queria muito terminar esse livro hoje. Falta mais ou menos 1h30 para terminar. Mas, eu tô em 76%. Eu tive que parar no meio do capítulo, porque o capítulo era de 1 hora. E aí ficou faltando 20 minutos pra terminar. Eu acho que falta acabar esse e mais 2 capítulos. Enfim, vamos ver se eu consigo terminar ele hoje. Depois dele, eu tenho que começar a ler o livro do clube, pra ficou decidido, que vai ser O Iluminado, do King. É um livro dele que eu sempre quis ler. E eu queria, né, tipo, ler esse mês, já que estamos no Halloween, e o pessoal lá do clube votou nele. Eu dei 3 opções de King, que o pessoal tava pedindo pra gente ler King. Foi isso, gente. Então depois que eu terminar, é esse que eu estou lendo. Do clube com os meus amigos. Eu já quero ler o livro do clube aqui dos membros, né? Pra não ter perigo. E aí depois eu parto para as minhas outras leituras. Enfim, gente. Vou lá fazer minhas questõezinhas. E mais tarde eu falo com vocês. Oi, gente. Boa tarde. São 3h43. Eu cheguei do trabalho, fui almoçar. Fui ler um pouquinho, acabei dormindo, acordei, acabei de ler o livro, tá? Acabei de finalizar. Já baixei aqui o próximo que eu vou ler, que vai ser o livro do Clube do Livro, mas aí aqui com os membros, mas aí vai ficar pro próximo vídeo. E, gente, agora eu vou fazer questões. O que eu fiz de estudos hoje pela manhã? Eu fiz aquela revisão antes de sair. Eu assisti 5 aulas de gestão de pessoas. A parte de gestão de pessoas vão ter, tipo, eu vou assistir 22 aulas, no total. E aí eu vou assistir 5 por dia, eu acho que dá, tipo, 5 dias, algo do tipo. E fiz questões.
tá? Fiz questões da parte de planejamento estratégico e fiz 60 questões. Foi isso. Aí agora eu vou para a próxima revisão. Tem hoje, em forma de questões. Eu tenho que olhar qual é o conteúdo. Mas, enfim, eu vou fazer questões desse outro conteúdo. Eu tenho a impressão de que ele não é tão grande. Tipo, não tem tantas questões igual aos outros. Eu vou tentar priorizar fazer mais questões de matérias que mais tem questões da banca, entendeu? E a de planejamento estratégico tinha muita questão. Então, se tiver menos desse outro conteúdo, eu vou voltar para planejamento estratégico e fazer mais. Mas é isso, gente. Eu vou aqui minhas questõezinhas. E eu tô gostando, tá, de estudar por forma de questões. Parece que é demais. Não sei explicar. Tô curtindo. Não tô muito acostumada, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de assistir aula, videoaula, de escrever. Só como eu falei, era pra formar minha base. As matérias, conteúdos que eu já formei minha base, eu vou revisar, né? Tipo, em forma de questões. E se eu não estiver me sentindo muito confiante, eu leio o PDF. E aí? Enfim, gente, vou lá. Só rápida atualização aqui pra vocês. Boa noite, gente. Já são 9h30. Aquela hora eu falei com vocês. Eu fui fazer questões. Eu fiz algumas até eu começar a errar coisa de bobeira, por perceber cansaço. E no total acho que eu fiz umas quase 150 questões. E aí, eu fui assistir o quê? Esse final de semana, a única coisa que eu quero fazer é, tipo, obrigações, como ir no mercado, ir na feira amanhã, ir nos meus pais amanhã também, só que, tipo, domingo mesmo, eu quero ficar sem fazer nada, eu quero só descansar. E aí, pra começar e dar play no meu descanso, eu comecei a temporada nova de Casamento às Cegas Brasil, que, gente, eu amo, a minha vergonha alheia preferida. Eu amo. Amo passar raiva com essa série. Eu amo sentir vergonha com essa série. Eu amo. E aí eu fui assistir, eu fiquei tão entretida que eu esqueci que eu tinha que lavar roupa. Aí eu fui lavar roupa e já era, tipo assim, final da tarde, sabe? Mas enfim, lavei, meu namorado chegou. Aí a gente tinha comida pronta aqui, mas ele chegou querendo comer alguma outra coisa. Eu também tava com vontade de comer alguma outra coisa. Aí a gente pediu McDonald's. Jantamos nuggets com batata frita. E agora é isso, gente. Tô aqui assistindo mais um pouco de Casamento às Cegas. E, gente, eu simplesmente descobri tudo que eu precisava pra me animar nesses últimos dias. Era assistir as dependidas dessa série e comer besteira. Era isso que eu precisava. Pois é. Mas é isso, gente. Esse vlog vai ficando por aqui. Assim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário. Me segue no Instagram para acompanhar em tempo real. Venha fazer parte do clube de membros. Próximo livro que eu vou ler, inclusive, é o livro do mês do clube. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.